Boa tarde, tudo bem? Vamos estudar história? Eu particularmente gosto de história. Por quê? Porque tem todo um estudo dos nossos ancestrais, né? Como tudo se iniciou. Veja bem, nós temos aí na imagem vestimentas, sapatos, livros, lápis. Mas para chegar a isso tudo aí hoje na indústria, o que nós vamos estudar hoje, industrialização, houve-se os artesãos, né? A mão de obra lá atrás, onde uma única pessoa fazia tudo. Então isso é interessante nós conhecermos, eu gosto de conhecer essas histórias. Observe o espaço ao seu redor. A cadeira que você se senta e o material escolar que você usa, provavelmente são produtos que foram produzidos por indústria. Veja bem, as indústrias iniciaram-se lá na Inglaterra, tá? As primeiras fábricas surgiram na Inglaterra. Isso foi possível por vários motivos, entre eles a disponibilidade de matéria-primas, como o carvão mineral e as mudanças que haviam acontecido nesse território, como o surgimento da política dos cercamentos. Olha só. Antes de iniciar o processo de industrialização e a mão de obra nas indústrias, a política fez com que havia terras que eram cultivadas coletivamente. Antes das indústrias, havia terras que eram cultivadas coletivamente. Porém, algumas transformações fizeram os governantes da época, eles mudaram o ritmo de vida desses povos, determinando que essas terras deveriam ser documentadas e passariam a ser propriedade de algumas pessoas. Muitos que dependiam daquelas terras para trabalharem perderam o seu direito de usá-las. A partir daí, então, eles foram embora. E assim, muitos ingleses não conseguiam ganhar mais a vida no campo, sendo obrigados a partir para as cidades em busca de trabalho. E neste período, a Inglaterra já presenciava o aparecimento das primeiras fábricas. E essas fábricas, com certeza, precisavam de mão de obra, operários. Então, muitos camponeses passaram a trabalhar nessa nova atividade que surgiu. A vida nas fábricas. Os trabalhadores das fábricas inglesas eram contratados durante várias horas por dia. As fábricas tinham máquinas para a produção de mercadorias, entre elas a máquina a vapor, que é uma de maior destaque, pois fazia as outras máquinas se movimentarem. E essa máquina era movida a carvão, usada para aquecer as caldeiras que faziam as máquinas funcionarem. E a Inglaterra hoje é um país monárquico, e nessa época também era. Então a monarquia a gente tem desde lá no início das fábricas, da industrialização. Na Inglaterra surgiu, mas já era monarca desde aqueles tempos. Então veja bem, essas máquinas trouxeram mudanças para a vida dos ingleses e para outros países. Mais tarde, com a industrialização, como a França e Estados Unidos. Esse conjunto de mudanças ficou conhecido como Revolução Industrial. Esse nome aí, Revolução Industrial, vocês vão ver muito ainda, viu? Nas fábricas, o trabalho passou a ser ainda mais dividido do que nas manufaturas. Os homens trabalhavam muito e recebiam baixos salários. A situação das mulheres e das crianças era ainda pior. Trabalhavam muitas horas como os homens, mas recebia bem menos. E as crianças também eram contratadas para trabalhar nas minas de carvão. Hoje, vale ressaltar que o trabalho infantil. Quando a Revolução Industrial teve início, não havia leis que protegessem as crianças e proibissem a exploração do seu trabalho. Atualmente no Brasil, o trabalho infantil é vetado por lei. Só é permitido que jovens trabalhem a partir dos 16 anos, embora aos 14 e 15 anos eles possam ser contratados como jovens aprendizes. Olha só, qualquer dúvida, procure, tire suas dúvidas, tá? E vamos trabalhando juntos.